E aí galera, aqui é o Felipe do Muito Supremo. E como vocês podem estar notando, hoje vou falar com um tom de voz um pouco mais baixo, porque nós vamos jogar Esther. Esther é um jogo inspirado num mod de Half-Life 2, foi refeito, relançado esse ano no Steam, 2012. E teve muita gente que falou que ele não é um jogo, ele é mais uma espécie de história narrativa. E é o que a gente vai ver nesse vídeo aqui. Vamos lá, vamos fazer o nosso Let's Play. Vamos jogar do início ao fim. Vamos clicar aqui no Start, então primeiro. Aqui são alguns capítulos. Vamos começar então com The Lighthouse, Farol. Jogar o capítulo, sim. Eu vou falar pouco nesse vídeo, já que a gente tem que prestar atenção na narração, na história, que é o foco do jogo, né? Dear Esther, I've lost track of how long I've been here and how many visits I have made overall. Certainly the landmarks are now so familiar to me that I have to remind myself to actually see the forms and shapes in front of me. I could stumble blind across these rocks, the edges of these precipices, without fear of missing my step and plummeting down to sea. Besides, I've always considered that if one is to fall, it is critical to keep one's eyes firmly open. Bom, os controles parecem bem simples. WSAD move, mouse para olhar. Vou ver, meu controle de Xbox 360 também funciona. Tô testando ele aqui agora. Mas eu vou jogar aqui com teclado e mouse. Aparentemente a gente está aqui nesse farol, nessa casa. O que tem aqui? A lanterna ligou automático. Não fui eu que cliquei em nada. Ó, banheiro aqui sujo. Umas latas de tinta. Parece que pessoal, faz tempo que não tem ninguém aqui nesse lugar. Olha aqui. Olha, parece ser uma fórmula química, né? Parece que não tem. Clicar, deixa eu ver. Botão esquerdo ele dá uma espécie de um zoomzinho. Acho que o botão direito até agora parece que não faz nada. Abaixou, não fui eu que abaixei também. Foi ele que abaixou automático. O que tem aqui? Uma espécie de... parece uma bomba, né? Eu acho que a gente tem que andar. Olha, tem um barco. Shift ele não corre. Aparentemente não é um FPS. Acho que a gente tem que seguir esse caminho aqui. Então para a esquerda ou para a direita? Vamos subir. Acho aquele caminho lá embaixo. Mas é uma praia. Mas vamos seguir aqui para ver para onde dá. Aparentemente ele acaba. Não. Continuar por esse até o final e aí Donnelly depois reported the legend of the hermit, a holy man who sought solitude in its most pure form. Allegedly, he rode here from the mainland in a boat without a bottom, so all the creatures of the sea could rise at night to converse with him. How disappointed he must have been with their chatter. Perhaps now, when all that haunts the ocean is the rubbish dumped from the tankers, he'd find more peace. They say he threw his arms wide in a valley on the south side and the cliff opened up to provide him shelter. They say he died of fever 116 years later. The shepherds left gifts for him at the mouth of the cave, but Donnelly records they never claimed to have seen him. I have visited the cave and I have left my gifts, but like them, I appear to be an unworthy subject of his solitude. A lenda do cara que vivia sozinho nessa caverna. Acho que a gente tem que entrar nela. Ali continua o caminho. Aqui é a praia.
caverna. Olha o efeito de vento. Os gráficos do jogo é bem bonito, né? Jogo independente. Ele é bem leve o jogo também. Que as configurações eu coloquei mais altas, mas os FPS estão bons. O jeito a caverna acaba aqui. Não era o lugar onde a gente tinha que ir. Tem uma outra caverna lá. Mas vamos voltar. Será que ele continua andando aqui? Acho que sim, né? Ali atrás ele continuou. Opa! Agora a gente caiu. Mas aparentemente lá em cima tem um caminho que continuava. Vamos andar aqui então. Alguém andou pescando. At night, you can see the lights sometimes from a passing tanker or trawler. From up on the cliffs, they are mundane. But down here, they fugue into ambiguity. For instance, I cannot readily tell if they belong above or below the waves. The distinction now seems banal. Why not everything and all at once? There's nothing better to do here than indulge in contradictions whilst waiting for the fabric of life to unravel. Acho que a gente vai tentar chegar ali. Onde está aquela luzinha. Essa ilha é realmente muito misteriosa. The mount is clearly the focal point of this landscape. It almost appears so well placed as to be artificial. I find myself easily slipping into the delusional state of ascribing purpose, deliberate motive to everything here. Was this island formed during the moment of impact? When we were torn loose from our moorings, and the seatbelts cut motorway lanes into our chests and shoulders, did it first break surface then? Até agora essas narrações ainda estão meio misteriosas. Eu When espero someone que... had died or was dying, or was so ill they gave up what little hope they could sacrifice, they cut parallel lines into the cliff, exposing the white chalk beneath. You could see them from the mainland or the fishing boat, and know to send aid or impose a cordon of protection, and wait a generation until whatever pestilence stalked the cliff paths died along with its hosts. My lines are just for this, to keep any would-be rescuers at bay. The infection is not simply of the flesh. Continuando, acho que tá bem misterioso essas narrações, mas talvez elas se abrem mais, se tornam mais I claras quote de directly, for a avançando. motley lot with little to recommend them. I have now spent 3 days in their company. That is, I fear, enough for any man not born amongst them. Despite their tedious inclination to quote scripture, they seem to me the most godforsaken of all the inhabitants of the Outer Isles. Indeed, in this case, the very gravity of that term, forsaken by God, seems to find its very apex. It appears to me that Donnelly, too, found those who wander this shoreline to be adrift from any chance of redemption. Did he include himself in that, I wonder? Realmente essa ilha cheira a isolamento. Aquela caverna que a gente tinha visto antes.
Ali lá de cima, acho que a gente tá chegando a ela. Tem um barco também ali no horizonte. Dear Esther, I met Paul. I made my own little pilgrimage. My Damascus, a small semi-detached on the outskirts of Wolverhampton. We drank coffee in his kitchen and tried to connect to one another. Although he knew I hadn't come in search of an apology, reason or retribution, he still spiraled in panic, thrown high and lucid by his own dented bonnet. Responsibility had made him old. Like us, he'd already passed beyond any conceivable boundary of life. Bom, com essa narração, ele começou com o dia Esther, o nome do jogo, claro. Só assumo que ele esteja lendo uma carta, então, que a gente esteja lendo. I find myself increasingly unable to find that point where the hermit ends and Paul and I begin. We are woven into a sodden blanket, stuffed into the bottom of a boat to stop the leak and hold back the ocean. My neck aches from staring up at the aerial. It mirrors the dull throb in my gut where I am sure I've begun to form another stone. In my dreams, it forms into a perfect representation of Lot's wife, head over her shoulder, staring along the motorway at the approaching traffic in a vacuum of fatalistic calm. Gostaria muito de lembrar as minhas aulas de química do 2º grau. Os desenhos muito estranhos aqui. Parece ser uma árvore, um galho. Nós mesmos entramos aqui. Onde será que nós temos que ir agora? Acho que continuando essa pequena estradinha aqui na lateral. Pequeno córrego passando aqui. O jogo parece que sempre nos guiar. Parece que a gente não tem nenhuma liberdade não de escolher para onde a gente vai. The vegetation here has fossilized from the roots up. To think they once grazed animals here, the remnants of occupation being evidence to that. It is all sick to death. The water is too polluted for the fish, the sky is too thin for the birds, and the soil is cut with the bones of hermits and shepherds. I've heard it said that human ashes make great fertilizer, that we could sow a forest from all that is left of your hips and ribcage, with enough left over to thicken the air and repopulate the bay. Dizendo que a vegetação aqui tá morta na ilha. Um livro de química, realmente parece que tem algum mistério aqui que envolve aquela fórmula. Isso aqui é um diário, bíblia, não sei. Mais um desenho aqui de uma cadeia.
Acabou um capítulo. Vamos ver. Dear Esther, I have now driven the stretch of the M5 between Exeter and Bristol over 21 times. But although I have all the reports and all the witnesses, and have cross-referenced them within a millimetre using my Ordnance Survey maps, I simply cannot find the location. You'd think there would be marks to serve as some evidence. It's somewhere between the turn-off for Sanford and the welcome break services. But although I can always see it in my rear-view mirror, I have as yet been unable to pull ashore. Agora a gente já está chegando perto de uma segunda construção. Definitivamente nós estamos mais no farol. Queria fazer uma observação para a música que está tocando de fundo. Bem bonita. Em geral, a trilha sonora desse jogo parece que ela foi bastante elogiada. Eu acho que a gente pode ver por quê, né? Pouco. Será que a gente tem que subir lá em cima dele? Aparentemente ali tem uma continuação dessas estradinhas que o jogo realmente quer que a gente a siga. All night the boy has kept me lucid. I sat when I was at the very edge of despair, when I thought I would never unlock the secret of the island. I sat at the edge and I watched the idiot boy blink through the night. He's mute and he is retarded, and he has no thought in his metal head but to blink each wave and each minute aside until the morning comes and renders him blind as well as deaf mute. In many ways, we have much in common. Será que essa ilha tem um segredo mesmo? Isso que ele estava falando. Mas aparentemente foi daqui que a gente veio. Espero que a gente não esteja simplesmente voltando. Isso. Acho que a gente não vai voltar, já que o caminho está bloqueado. Vamos continuar então por esse caminho da esquerda. Acho que talvez ou ali, né? Aparentemente aqui na direita, tá vendo?
Ali na direita parece que as cercas continuam. Que curioso, já que a narração continuou ali, né? Nossa. Vamos andando aqui, olha. Será que a gente acontece alguma coisa? Não. I had kidney stones, and you visited me in the hospital. After the operation, when I was still half submerged in anesthetic, your outline and your speech both blurred. Now my stones have grown into an island and made their escape, and you have been rendered opaque by the car of a drunk. Essa é uma maneira bem literária de dizer que o cara expeliu as pedras de rim. Pelo menos foi isso que eu entendi, né? Casinha ali na frente. Tem mais outro ali. I've begun my ascent on the windless slope of the western side. The setting sun was an inflamed eye squeezing shut against the light shone in by the doctors. My neck is aching through constantly craning my head up to track the light of the aerial. I must look downwards, follow the path under the island to a new beginning. The bothy was constructed originally in the early 1700s. By then, shepherding had formalized into a career. The first habitual shepherd was a man called Jakobsen, from a lineage of migratory Scandinavians. He was not considered a man of breeding by the mainlanders. He came here every summer whilst building the bothy, hoping eventually that becoming a man of property would secure him a wife and a lineage. Donnelly records that it did not work. He caught some disease from his malcontented goats and died 2 years after completing it. There was no one to carve white lines into the cliff for him either. Three cormorants seen at dusk. They did not land. This house built of stone, built by a long-dead shepherd. Contents: my camp bed, a stove, a table, chairs, my clothes, my books. The caves that score out the belly of this island, leaving it famished. My limbs and belly famished. This skin, these organs, this failing eyesight. When the battery runs out in my torch, I will descend into the caves and follow only the phosphorescence home. Aparentemente tem algumas pessoas nessas casas e o narrador falou sobre a morte delas. Um morreu com a doença de suas próprias cabras. Final trágico. He left his body to the medical school and was duly opened out for a crowd of students 21 days after his passing. The report is included in my edition of his book. The syphilis had torn through his guts like a drunk driver, scrambling his organs like eggs on a plate. But enough definition remained for a cursory examination, and, as I suspected, they found clear evidence of kidney stones. He's likely to have spent the last years of his life in considerable pain.
Perhaps this is the route of his laudanum habit. Although its use makes him an unreliable witness, I find myself increasingly drawn into his orbit. They found Jakobsen in early spring. The thaw had only just come. Even though he'd been dead nearly 7 months, his body had been frozen right down to the nerves and had not even begun to decompose. He'd struggled halfway down the cliff path, perhaps looking for some lost goat, or perhaps in a delirium, and expired, curled into a claw right under the winter moon. Even the animals shunned his corpse. The mainlanders thought to bring it home unlucky. Donnelly claims they dragged it to the caves to thaw out and rot, but he is proving an unreliable witness. Contando a história sobre o cara que morreu. Pelo jeito ele tinha pedras de rins também, assim como o nosso narrador. Climbing down to the caves, I slipped and fell and have injured my leg. I think the femur is broken. It is clearly infected. The skin has turned a bright, tight pink, and the pain is crashing in on waves, winter tides against my shoreline, drowning out the ache of my stones. I struggled back to the bothy to rest, but it has become clear that there is only one way this is likely to end. The medical supplies I looted from the trawler have suddenly found their purpose. They will keep me lucid for my final ascent. Dizendo que machucou a perna dele. Que, bem, não tem muita não tinha muita salvação para ele. Os medicamentos que ele tinha só ia deixá-lo lúcido. Bom, tem essa caverna que será que a gente pula lá? Acho que não temos outra alternativa, né? Mas pelo jeito passou mais um capítulo. Donnelly's addiction is my one true constant. Even though I wake in false dawns and find the landscape changing, flowing inconstantly through my tears, I know his reaching is always upon me. Realmente não foi uma boa ideia. Será que essa é a nossa lanterna? Tem uma vela acesa. Isso quer dizer que provavelmente tem alguém por aqui, né? It was as if someone had taken the car and shaken it like a cocktail. The glove compartment had been opened and emptied with the ashtrays and the boot. It made for a crumpled museum, a shattered exhibition. O desenho parece ser uma máquina. Isso aqui, neurônio. Duas mãos, não sei. Isso aqui parece um circuito eletrônico. Aqui também circuitos eletrônicos. Esse símbolo deve... Isso aqui parece ser uma porta eletrônica. E isso aqui parece ser duas mãozinhas, eu já não sei.
Mas alguma coisa nos faz crer que tem um grande mistério aqui. E isso envolve química, coisas eletrônicas, que não combina muito com essa ilha não isolada. Mas vamos lá. Olha aqui. Isso aqui é um cenário muito bem criado, muito bonito isso aqui. Mas parece que de novo a gente tem que pular, parece que não... Vamos lá. Bom, os caras realmente queriam que a gente admirasse essas cavernas, né? Bonitas mesmo, muito bem feitas. Cenários. Mais uma vela aqui. A gente deve encontrar alguém então, que alguém deve ter passado por aqui, né? In my final dream, I sat at peace with Jakobsen and watched the moon over the Sandford Junction. Goats grazed on the hard Schade, the world gone to weed and redemption. He showed me his fever scars, and I mine, between each shoulder the nascency of flight. Vou te dizer, eu acho que a gente pode dar mais uma volta nesse lugar. Provavelmente vão ter mais alguns desenhos. Vamos ver aqui. Depois aqui o caminho depois sobe. Vamos arriscar um deles. Depois a gente vê qual é o... A gente vai poder concluir qual que é o certo. Definitivamente não parece não. Esse símbolo também já foi tocado várias vezes. Acho que a gente consegue atravessar esse lugar aqui. Vamos ver. Eu tô tentando. O jogo não tem botão de pulo não. Mais um circuito. E agora vamos subir. 'Esse 'aqui. 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 'Esse 'aqui.
mais latas de tinta. Ali parece ser um neurônio também. Também parece ser outra parte neurônio. This cannot be the shaft they threw the goats into. It cannot be the landfill where the parts of your life that would not burn ended up. It cannot be the chimney that delivered you to the skies. It cannot be the place where you rained back down again to fertilize the soil and make small flowers in the rocks. Ó, uma mensagem parece que tem aqui. Behold, Damascus is taken. Damascus foi tomado. Agora as coisas começaram a ficar bizarras. Olha só. Esses sons parecem que é do vento dentro da caverna, mas eu não sei. Olha, o personagem está baixando automático. Away from being a city. Longe de ser uma cidade. Só espero que tenha uma mensagem assim: olhe para trás. A gente olha, tá o Slender lá. Oh meu Deus. And a small and I shall be a Manos Rica. Bom. Quero melhorar a letra pra gente conseguir ler melhor. Pular em outro buraco, já tá virando rotina, né? Caralho. Uma cidade submersa. E esse carro tá funcionando ainda. Olha, a bateria dele tá... Não tem muito tempo que essa cidade tá assim. Desse jogo fazer uma reviravolta completa e virar um apocalipse zumbi. Bom, eu não tô tendo muito controle sobre as coisas aqui não. Tô apenas apertando pra frente. Mas eu acho que não consigo subir ou descer por minha vontade não. Agora eu tô controlando ele de volta.
jeito, final de mais um capítulo. Nós vimos o começo farol, depois a gente passou por um barco, e agora a caverna, e as coisas estão ficando cada vez mais malucas, né? Esse negócio de fórmulas de química, que começou a parecer o quê? Era alguém que estava explorando a ilha, uma ilha solitária. Mas agora já parece que estão acontecendo outras coisas. Uma barraca, velas. Já começa a ver sinais de gente, de passagem recente de alguém. I sat here and watched two jets carve parallel white lines into the sky. They charted their course, and I followed them for 21 minutes until they turned off near Sanford and were lost. If I were a gull, I would abandon my nest and join them. I would starve my brain of oxygen and suffer delusions of transcendence. I would tear the bottom from my boat and sail across the motorways until I reached this island once again. Será que a pessoa que escreveu essas cartas escreveu que da ilha naufragou, alguma coisa assim? Olha, chegou algumas Fire and fotos. soil, I chose fire. It seemed the more contemporary of the options, the more sanitary. I could not bear the thought of the reassembly of such a ruin. Stitching arm to shoulder and femur to hip, charting a line of thread like traffic stilled on a motorway, making it all acceptable for tearful aunts and traumatized uncles flown in specially for the occasion. Reduce to ash, mix with water, make a phosphorescent paint for these rocks and ceiling. Parece que onde ele estava tentando consertar a perna dele, olha, sinais de sangue. Será então que é recente essas cartas? Será que esses negócios eletrônicos, essas fórmulas químicas, são coisas que ele fazia para tentar se lembrar e de algum jeito que ele pudesse escapar da ilha? Será que ele estava preso aqui, um náufrago, alguma coisa assim, tentando arranjar uma maneira de sair daqui? E aí as cartas eram um jeito dele se comunicar, desabafar, né, com ele mesmo. As fotos parece ser uma menina, mais fomos. Seguir o caminho com as velas, então. Os pneus, uma porta. There were chemical diagrams on the mug he gave me coffee in, sticky at the handle where his hands shook. He worked for a pharmaceutical company with an office based on the outskirts of Wolverhampton. He'd been travelling back from a sales conference in Exeter, forming a strategic vision for the peddling of antacid yogurt to the European market. You could trace the connections with your finger, join the dots, and whole new compounds would be summoned into activity. A light from heaven shone around him. Uma luz do céu brilhou em volta dele.
From here, I can see my armada. I collected all the letters I'd ever meant to send to you, if I'd have ever made it to the mainland, but had instead collected at the bottom of my rucksack, and I spread them out along the lost beach. Then I took each and every one, and I folded them into boats. I folded you into the creases, and then, as the sun was setting, I set the fleet to sail. Shattered into 21 pieces, I consigned you to the Atlantic, and I sat here until I'd watched all of you sink. Pegou as cartinhas dele, transformou em barcos, pra ver se ele se comunicava com alguém, né? Transformou em barquinhos de papel e ali está representado. As mensagens aqui estão me dando medo. On a sudden, a light from heaven shone around him and he fell to the ground. De repente, a luz do céu brilhou em volta dele. Ele caiu no chão. Estamos nadando. Mas será que é aqui mesmo que a gente tem que vir? Será que a gente tem que seguir esses barquinhos? Ou será que a gente tem que andar pra cá? O caminho está bloqueado aqui. Vou tentar nadar então um pouquinho. Ai, que é isso, gente? Olha o Slender. Come back. Pelo jeito eu morri. Não. Agora os barquinhos parece que eles estão reorganizados. Será que a gente segue eles? Vamos tentar mais uma vez seguir até aquele barquinho. E se a gente morrer de novo, vamos tentar outro caminho. Come back. When Paul keeled over dead on the road to Damascus, they resuscitated him by hitting him in the chest with stones gathered by the roadside. He was lifeless for 21 minutes, certainly long enough for the oxygen levels in his brain to have decreased and caused hallucinations and delusions of transcendence. I'm running out of painkillers, and the moon has become almost unbearably bright. I've begun my voyage in a paper boat without a bottom. I will fly to the moon in it. I've been folded along a crease in time, a weakness in the sheet of life. Now you've settled on the opposite side of the paper to me.
I can see your traces in the ink that soaks through the fibre, the pulped vegetation. When we become waterlogged and the cage disintegrates, we will intermingle. When this paper aeroplane leaves the cliff edge and carves parallel vapor trails in the dark, we will come together. Fosse. Vamos ver direitinho aqui. Parece que tem uma frase. Bem, não sei. Vamos ler aquela próxima frase aqui. Mais uma vez, sons muito estranhos. And if only Donnelly had experienced this, he would have realized he was his own shoreline, as am I. Just as I am becoming this island, so he became his syphilis, retreating into the burning synapses, the stones, the infection. And he was... O que é isso aqui? Tired days without sight. Estava cansado. Dia sem visão. Péssima tradução, né? Mas tem mais mensagem ali pra frente. There are headlights reflected in these retinas. Too long in the tunnels of my island without a bottom. The sea creatures have risen to the surface, but the gulls are not here to carry them back to their nests. I've become fixed, open and staring, an eye turned on itself. I've become an infected leg, whose tracking lines form a perfect map of the junctions of the M5. I will take the exit at mid-thigh and plummet to my Esther. Será que ele se suicidou? Muito curioso para subir aqui, sabe? A gull perched on a spent bonnet, sideways, whilst the sirens fell through the middle distance and the metal moaned in grief about us. I'm about this night in walking, old bread and gull bones, old Donnelly at the bar gripping his drink, old Esther walking with our children, old Paul as ever, old Paul. He shakes and he shivers and he turns off his lights alone. That were me. Estou tendo lembranças de entrando em desespero com essa música. Mas essas mensagens aqui estão muito enigmáticas. Vou subir para ver o que acontece. Damascus. Isso parece ser o nome da cidade. Um lugar importante. We will leave twin vapor trails in the air, white lines etched into these rocks. Dear Esther, I have burnt my belongings, my books, this death certificate. Mine will be written all across this island. Who was Jakobsen? Who remembers him? Donnelly has written of him, but who was Donnelly? Who remembers him? I have painted, carved, hewn, scored into this space all that I could draw from him. There will be another to these shores to remember me. I will rise from the ocean like an island without bottom, come together like a stone, become an aerial, a beacon, that they will not forget you. We have always been drawn here. One day the gulls will return and nest in our bones and our history. I will look to my left and see Esther Donnelly flying beside me.
I will look to my right and see Paul Jacobsen flying beside me. They will leave white lines carved into the air to reach the mainland, where help will be sent. Aparentemente ele se suicidou mesmo. Ou não. Curioso, queria saber quem somos nós, o personagem, né? Mas pelo jeito o jogo vai deixar muito espaço para interpretação. Come back. Que acabou o jogo. Está numa tela preta aqui. Vamos ver. Bem, eu estou escutando o som de algumas ondas, mas escutando alguns sons do jogo, mas a tela está toda preta. Será que eu tenho que apertar ESC? Bom, eu acho que esse é o final do jogo. É isso aí, galera. Dear Esther. O jogo aí foi bem rapidinho, narrativo. Será que isso é um jogo mesmo? Você consideraria Dear Esther como um jogo ou não? Eu ainda tenho minhas dúvidas. E eu, particularmente, muita coisa eu não entendi. Ficou aberto aí para interpretação.